Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast, o último podcast do ano. Estamos aqui gravando esse podcast para encerrar o ano. O Be a Giant foi um projeto que a gente retomou em novembro. Eu estava há muito tempo sem gravar podcast e, cara, isso aqui tá fazendo... faz uma diferença muito grande para mim, porque é um lugar onde eu me sinto conversando e trocando experiências e trazendo conteúdos legais para você que está aí do outro lado. Não importa se você está ouvindo, escutando, mas se eu puder, de alguma maneira, poder te ajudar um pouquinho, você que é empresário, a crescer, organizar suas finanças, organizar sua empresa, organizar a gestão do seu negócio, para que você seja um gigante dos negócios no futuro, eu vou ficar feliz. E para esse último episódio, no primeiro não, né? Esse último episódio do ano, eu tenho aqui comigo sempre Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Bora, vamos pro último, né? O que a gente decidiu falar nesse último episódio? A gente vai falar de metas, é isso? Em sendo o último episódio de 2025, vamos falar de metas. Como construir metas? Isso, pode ser um aspecto filosófico. Filosófico, né? De metas e um aspecto técnico, mais pragmático de metas, né? É a parte inicial do que a gente fala quando a gente está falando de planejamento. É antes do... É o início da história do planejamento. Teve um capítulo, um episódio aqui atrás que a gente falou de planejamento pra caramba, né? Muito. Mas você precisa chegar... Vou colocar o link do episódio aqui para vocês irem lá olhar. Boa. Mas tem uma parada que é importante, na minha visão, é que para você fazer o planejamento detalhado, e isso na imersão de planejamento que eu vou fazer agora, vai ter aí dia 17 e 18 de janeiro. Clica aqui, vou botar o link aqui, se inscreve na imersão, onde eu vou te ajudar a fazer o planejamento financeiro da sua empresa e tal. Então já clica aí para você poder saber para você se inscrever para a imersão. Tem uma parada que eu faço logo no início do dia, no início da imersão, que é preparar você para dizer o que aconteceu, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer, e agora eu vou pegar a Natália Freitas na curva. Ah, meu Deus. Que a gente estava falando sobre o que a gente ia falar no episódio, e eu acabei de vir na minha cabeça aqui. Porque uma das coisas importantes quando você está fazendo o planejamento e as metas da sua empresa, pro ano que vem, pensando, você tem que pensar assim, o que eu fiz, né, até aqui? O que deu certo? O que não foi tão bom? Natália Freitas. E essa época do ano é propícia para isso, né? Então, a gente está aqui... já fica assim, sabe aquele negócio de você fazer as suas metas, fazer as suas metinhas lá, o que deu certo, o que deu errado? Aliás, depois eu tenho umas coisas para falar aqui da minha vida pessoal, que vai ser legal. Porque a gente sempre faz aquela lista, né? O que eu devia ter feito, o que eu não fiz, o que eu devia fazer, como é que eu vou fazer o seguinte. Então, pra gente começar o episódio, Natália Freitas, o que você fez em 2025 que deu muito certo? Pouco importa se é na catapulta, se é na sua vida, o que deu certo pra caramba em 2025? Outro dia eu tava conversando com o meu esposo, meu marido, e a gente tomou... Diego vai pro céu. Diego, você vai pro céu, cara. Você vai, eu tô tendo que esticar o braço, eu tô passando aqui. Eu tenho que tomar cuidado na hora do corte de câmera aqui. Culpa minha, não é culpa de ninguém, sou eu que tô errado. Então, porque eu tenho o hábito de esticar o braço. Então Diego, você vai pro céu, cara. Esse episódio é pra você, vai. Não, a gente estava conversando sobre uma decisão muito acertada que a gente teve esse ano, que foi de fixar residência em Vila Velha, no Espírito Santo. Raquel, que pra quem não sabe, Natália era nômade digital, né? Exato. A gente ficou 5 anos viajando, né? No Brasil inteiro. Então, foi super massa, uma baita experiência, um baita repertório de Brasil. Só que chega uma hora que cansa. Cansou, né? Chega uma hora que cansa de se mudar, de refazer amigos, né? De você cuidar de uma nova casa, achar uma nova estação de trabalho. Então, chega uma hora que cansa um pouco. E também acho que o momento também de vida profissional dele, né? Dos nossos empreendedorismos, também estava pedindo um pouco mais de foco. E quando a gente estava na vida nômade, quando a gente fala, você tem muita distração, porque você chega num lugar novo, você quer conhecer as pessoas, você quer conhecer o lugar. E aí estava começando a gerar frustração, porque ou eu focava no trabalho e não conhecia o lugar, ou eu conhecia o lugar e desfocava do trabalho. Então isso já estava se tornando um pouco nocivo. Então acho que a gente fez uma decisão
muito acertada, que num primeiro momento foi assim, do tipo, cara, beleza, vamos pra lá, vamos ficar 6 meses só pra gente dar uma segurada e tal. Só que a gente já tá agora pra valer, saindo do Airbnb, procurando apartamento. Isso aí. Virou Canela Verde. Pra quem não sabe, Verde. quem nasce e mora, né, nasce na verdade em Vila Velha, é conhecido como Canela Verde. Você sabe por que é Canela Verde? Eu não faço a menor ideia. Porque os índios, né, os povos originários, quando chegaram no litoral do Espírito Santo, os portugueses saíram das naus e adentravam na praia. A praia do Espírito Santo tem muito sargaço. E o sargaço verde ficava colado nas botas dos portugueses. Uhum. E aí ficava aquela bota verde por conta do sargaço. E aí eles apelidaram os portugueses de Canela Verde. Olha Então, isso. por isso que quem mora em Vila Velha é Curiosidades Canela Verde. do Bom, Brasil. E você, Klaus? então, O que você fez de bom? Cara, o que deu bom esse ano, né? Olhando para o meu negócio, para minha empresa. Uma das coisas que foi muito boa esse ano foi o crescimento expressivo que o negócio teve, né? Eu acho que eu tive vários contratempos ao longo dos últimos anos, inclusive por conta da saúde do meu pai, que acabou falecendo no dia 7 de agosto, mas isso acabou, sempre tira foco, né? Acaba tirando... saúde é um negócio que é importante. E eu fiz todo o meu check-up de saúde zerado, passei limpo. E, inclusive, já perdi 20 quilos, né? Caraca! Perdi 20 quilos. Me pesei hoje de manhã, perdi 20 quilos. Imagina que eu ainda tô gordo. Imagina quando eu não tava pesando. Então, isso é uma coisa legal. Mas, assim, do ponto de vista empresarial, tem uma coisa que me deixou muito feliz. Que eu tinha na cabeça que eu queria lançar um Mastermind, mas eu nunca sabia se eu estava preparado, estava naquele momento de lançar um Mastermind. E aí eu fiz Parêntese, vou te interromper. Às vezes a gente acha que é só quem é novato que fica com cagacinho, né? Pois é. Então tá aqui, Klaus! Eu não estava... Encagaçado até o seu fio do cabelo. E, cara, lançar o Mastermind era um passo importante, né? Para quem não conhece, que não é do mundo digital, Mastermind é um grupo de negócio onde você junta empresários dos mais diversos tipos e monta um grupo, uma turma, uma tribo, uma comunidade que troca muita experiência, faz negócios juntos, troca experiências entre si, cresce junto. Esse é um modelo de Mastermind clássico. E o nosso Giants League, né? Que foi... Tá uniformizado. Tô uniformizado, eu tô de bonezinho Giants League, tô de camisa do Giants League. Foi um negócio muito legal e com ele veio a reboque o Be a Giant, né? Que é a volta do podcast e o primeiro evento que a gente fez aberto. Ano que vem vai ter o Be a Giant segunda edição. E a gente fez o Be a Giant Summit para lançar o Giants League e a gente lançou um monte de coisa junto com isso. E foi um evento para 70 pessoas, 75 pessoas, um baita sucesso, feedback super positivo, nota de NPS 10. E a gente lançou, vocês estão vendo aqui o troféu no fundo, né? Esse troféu, vou pegar um aqui para vocês entenderem o que é isso. Agora zoou o corte de câmera. Zoou o corte de câmera. Esse aqui é o seguinte, ó. Tem uma galera por aí, eu vou deixar ele aqui do lado para todo mundo entender, eu já vou explicar. Ó, a galera por aí do mundo digital faz plaquinha, né? Para quando você ganha e bate um faturamento e tal, etc. E o conceito que a gente desenhou, que eu criei para essa história é o seguinte. Lá atrás tem os outros dois. Depois corta lá para trás da Natália para ver os outros dois lá. Ó lá. Aqueles são os 2 troféus anteriores do nível onde você está começando a sua jornada. Em vez da gente dar uma plaquinha para você que você ganhou ou chegou num determinado nível de faturamento, a gente decidiu criar uma história semelhante à que faz a Libertadores. Que é o seguinte, em vez de ter você levar um troféu, o troféu é meu. Você vai ganhar uma réplica, né? Quem ganha, ganha a réplica. Mas eu vou botando as plaquinhas das empresas que atingiram aquele patamar de crescimento das empresas. Então é como se fosse um troféu da Libertadores. E se você olhar, ele está quase vazio, ele só tem um. Esse aqui é do Pedro Quintanilha, que foi a primeira plaquinha que atingiu o nível mais alto, que é o do Giants League. E ele levou uma cópia, uma réplica desse troféu, e eu vou botar toda empresa que chegar naquele patamar, eu vou botar aqui. Isso aqui foi uma ideia incrível que a gente fez e botou no Be a Giant, virou uma marca do Mastermind, virou o Be a Giant, tudo está relacionado com isso. O legal desse negócio aqui é
isso aqui não tem a ver só com faturamento. Isso aqui tem a ver com quanto de lucro você está fazendo, porque pouco importa se você está faturando 50 quaquilhões, se não sobra nada no final do dia, não adianta. E também não tem a ver só, não tem relação direta só com faturamento ou com lucro. dinheiro, né? Tem a ver com gestão, com a qualidade do que você está fazendo, da transformação e o diferencial que você está causando na vida das pessoas que compram o seu produto ou serviço. Então ele é literalmente uma premiação completa. Então eu estou muito orgulhoso de ter feito isso esse ano. É um grande marco, né? Na verdade, o Klaus criou, eu e outras pessoas do nosso time ajudaram a desenvolver, mas é uma jornada com vários milestones, né? Isso. Que a pessoa vai cumprindo. E aí, se o E cara vai passando até pelos chegar lá, ele vai botar campeonatos. primeiro no menorzinho, depois no maior. Imagina assim, ó. Se você ganhou o campeonato estadual, você ganha o menor. Se você ganhou o brasileiro, você ganha aquele ali. Se você ganha a Liga dos Campeões, né, ó, Libertadores e tal, você tá nessa plaquinha ali. Então, o meu objetivo, até para já puxar, não vou terminar, mas eu quero encher esse troféu de placa. Todos eles. E eu vou trabalhar ao longo de 2026 para que a gente consiga encher esses troféus de placa, né, de plaquinhas de empresas que pularam o patamar, atingiram um determinado nível. Cada um deles tem uma lógica, não é só faturamento, número de é faturamento. lucro. E tá tudo muito bem descrito numa outra coisa que a gente lançou, que é muito legal, que não vai dar para ver daí, mas aí depois a gente bota o link, que é o Centro de Treinamento de Gigantes, que é Uma plataforma. um aplicativo e uma plataforma onde você vai aprender quais são os passos que você precisa dar, a mentoria e tal, que atinge todos os níveis, né? Esse aplicativo custa R$1.000 por ano. Cara, assim, não é possível. Eu criei um produto que é acessível para qualquer empresário entrar e começar a batalhar e criar fazer a gestão do seu negócio. Tem encontro uma vez por mês comigo de mentoria, tem mentoria com o grupo, enfim, assim, eu tô falando disso porque eu acho que foi um marco importante nessa história, nessa jornada, né? Uma grande conquista de 2025. E Nath, só pra voltar, o que não deu tão certo em 2025? Porque várias coisas. É fácil só falar das vitórias, né? Vamos falar das derrotas também, né? Várias coisas, eu tenho que enumerar várias coisas aqui. Não, assim, Que podia ter sido melhor, né? Que não deu errado. O que podia ter sido melhor? Assim, vou fazer uma síntese, tá? Tá. Porque assim, eu já tô num momento bem reflexivo, então eu já processei isso na minha Boa. cabeça e já consigo fazer uma síntese. Legal. Assim. Falando sobre, acho que, vida empresarial, né? Uma grande síntese, assim, de coisas que não deram tão bom é que eu experimentei muitas coisas fora da minha zona de conforto. E deu cagada. Ficar na zona de habilidade é bom pra caramba, né? Acho que zona de habilidade é melhor do que zona de conforto. Não é que eu não tenha que sair da minha zona de conforto, exato. mas é isso, Não zona de sair da habilidade. zona de habilidade. Na zona de habilidade, exatamente. E aí deu cagada e tá tudo certo, né? Vamos revisar as coisas que a gente não faz tão bem. Ou Estamos revisando, né? Fazendo todo... Projetar novas metas, que afinal de Exato. contas esse é o momento, né? Exato. Eu acho que quando eu olho para 2025, o que podia ter dado melhor eu acho que eu demorei a dar alguns passos de organização e estrutura que eu sabia que eu tinha que dar, não tem nenhuma novidade nisso. Natália, por exemplo, me provocou muito para contratar uma secretária. E eu acho que não tem 2 meses, né? Deve ter um mês. Caraca, bicho, porra, se eu te disser o quanto a minha vida tá mais fácil, você não acredita, cara. Para não perder tempo. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas a Grace me salvou, literalmente, tá me ajudando com uma porrada de coisas. E que talvez eu tivesse feito isso antes, estava mais resolvido, não tinha mais coisa na minha vida. Então acho que de novo, não é que eu não sabia que eu não tinha que fazer, eu tinha que dar esse passo. Estava claro para mim, mas eu segurei demais, né? Então podia ter feito coisas antes, de organização, de estrutura, mas que ainda está em tempo, né? Sim. E que olhando para isso que a gente vai mudar para 2026. E como a gente abre as metas, Klaus? Então, eu acho que quando a gente faz essa reflexão, eu e a Natália fizemos esse teste, né? Esse levantamento, nós aqui fizemos demonstramos como deveria ser feito, para que você aí do outro lado saiba como é que você deve fazer. Então, refletir, escreve mesmo. O que foi bom, o que está dando bom, o que foi bom, o que não foi tão bom, o que precisa melhorar e tal, etc. E eu acho que quando você olha para suas metas, você tem que dizer o seguinte: qual é o meu objetivo lá na frente? Qual é o meu objetivo estratégico de 2030?
E aí você traz para 2025, para 26, né, na passagem, dizer, legal, se eu quero estar lá em 2030, qual é o próximo passo do que eu tenho que fazer, sabendo que eu vou ter essas limitações, coisas que não estão certo, não estão errado. Eu acho que você nunca deve estabelecer mais de 4 a 5 metas por ano. Assim, 3 é muito pouco, de 4 a 6 para sua empresa. Mas não devia fugir muito disso. Se você começa a botar 20 metas, a chance de você não cumprir é enorme, porque é muita coisa. E elas têm que ser atingíveis, né? Elas têm que ter desafio, mas elas têm que ser atingíveis. Então, eu acho que você tem que olhar para o seu desafio para 2026 e entender, cara, o que a gente vai entregar em 2026. E eu vou começar por mim, né? Para você entender. O ano de 2025, ele foi muito legal porque tapumes caíram. O que é tapume cair? Sabe tapume de obra? Quando você está fazendo uma construção? Você tava escondendo a fachada. Escondendo a fachada porque você estava em construção. Então, os tapumes caíram. Ou seja, muita coisa que a gente estava planejando veio para a mesa. E eu lancei aplicativo, voltei com podcast. Fez um evento presencial. Fiz um evento presencial. Abriu um mastermind. Abriu um mastermind. Foi muita coisa. 2026 é o ano de estabilizar tudo que veio para a mesa. Então, inventar menos e consolidar. E consolidar o que foi feito. Esse é o logo. Isso não significa que dentro desses próprios desafios não tem coisas que precisam ser feitas. Total. E tem coisas que em 2025 não funcionaram, que precisavam ter funcionado, que precisam funcionar. Lancei o aplicativo. Cara, eu tenho que ter uma meta de quantas empresas eu vou terminar no ano que vem, que fazem parte dessa mentoria, desse grupo de empresários que vão fazer parte desse aplicativo que custa R$1.000 por ano. Não é possível, né? Que com R$1.000 por ano você do outro lado não queira fazer uma consultoria. Né? Inclusive, conheça o Centro de Treinamento de Gigantes. Vou deixar mais um link aqui embaixo nesse episódio. Exatamente. Então, assim, não tem como, entendeu? Eu quero colocar mais plaquinhas nessas taças. Eu quero começar a colocar plaquinhas. E o CTG, né? O Centro de Treinamento de Gigantes, é o caminho para isso, né? Porque é lá que tem toda a trilha do... Categorias de base, campeonato estadual, nacional, sul-americano e o Liga de Gigantes. É isso. Eu tenho que entregar o Giants League, né? Eu tenho que entregar isso aqui. São 3 encontros presenciais com 50, 60 empresários. Tem uma galera boa que confiou em você. Tem uma galera boa que confiou em mim. A gente está organizando o primeiro evento, para quem me acompanhou nos stories lá. Depois, acho que tem... A gente separou e fez um negocinho no stories para separar o Bia Giants. Devia ter feito, né? Então vamos pegar os stories antigos, desarquivar e botar lá, né? Acho que é uma boa ideia. Pra galera, a gente levou a galera para jogar basquete na quadra da NBA no Rio de Janeiro. Assim, quando é que você pensa que um grupo de negócio gerou uma conexão incrível a ponto de ir jogar basquete na quadra da NBA, na quadra do Rio de Janeiro? Foi muito legal, ter a minha cara. Todo mundo falou que teve a minha cara, então foi muito legal. Mas eu preciso continuar, né? A primeira entrega foi incrível, eu tenho que fazer uma segunda entrega incrível. Eu tenho que entregar ano que vem a segunda edição do Bia Giant. Que a primeira é mais fácil, a segunda, o buraco vai ser mais embaixo. Então, expectativas elevadas. Expectativas elevadas, a gente precisa criar um evento que faça sentido pra galera. Então, acho que o ano que vem é um ano de consolidação, garantir que a gente entrega o que a gente se propôs a fazer, manutenção e crescimento sem inventar a roda, sem inventar muita coisa nova. Porque eu acho que esse ano foi o ano de tapumes caírem. Isso. Mas acho que, assim, antes de eu falar de mim, só fazendo um comentário sobre o seu ano e tudo isso, eu vejo muito isso, né? Outro dia eu estava conversando com outro grupo de empresárias, mulheres empresárias, que eu me conecto e tudo, e a gente estava falando muito disso, né? O momento de maturidade da jornada. E que no digital, a gente, cara, todo dia tem um diabinho no seu ouvido falando, teste tal coisa, faça tal coisa, porque o mercado vá para esse lado. Incentiva, né? O mercado fala, né? Todo mundo, você fica comparando principalmente nesses grupos de negócio, você fica comparando com o que os outros estão fazendo, né? Exatamente. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre qual que é o momento de você parar de ficar degustando todas as coisas do buffet e realmente focar no seu modelo de negócio, focar no que você precisa fazer, né? A hora que você entender que estrogonofe com feijão não faz o menor sentido. Então eu entendi isso esse ano.
Entendeu? Que estrogonofe com feijão não é isso. bom. Exato. E aí... Sushi com coração de galinha. Entendeu? Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho raiva de praça de alimentação. Primeiro, é barulhento, é chato e tal, etc. Outra, buffet, essas comidas, aquilo. Tudo, assim, pra mim, tudo tem o mesmo gosto, tudo tem a mesma cara. Aí você tem um yakisoba com costela de porco e Feijoada com japonês. Caraca, feijoada com japonês. Eu odeio essas coisas. Então, não me convide pra ir. Eu não gosto nem de buffet de churrascaria. Porque é isso, né? Às vezes, quando buffet de churrascaria tem lá japonês, sushi com picanha. Porra, não faz sentido essa porra. Mas é isso, então... Mas então, acho que no seu caso, né? Acho que não foi uma experimentação, acho que... não. Foi muito tirar do papel. Tirar do papel. Muita coisa que estava em planejamento e que não nascia. Há muito tempo, né? A gente fez vários partos, parimos várias crianças, agora a gente tem que criar. E pra todo mundo entender, que é um negócio que parece estranho, né? Mas assim, na minha cabeça, a Nath até brigou um pouco comigo durante esses últimos meses, porque na minha cabeça isso está muito claro, tem muito tempo, né? Então, quando eu olho a minha visão de médio e longo prazo, essa história toda já está criada, a história do troféu, de como a gente ia fazer, de como é que ia ser, está criada há muito tempo. Ela podia não ter todos os nomes, todas as marcas, tudo que a gente ia fazer, tudo que a gente acabou fazendo, mas a história estava criada na minha cabeça, porque eu sabia que era o próximo passo. Então, eu estou no passo certinho que eu queria dar. Esse ano, 2026, é um ano de crescer as crianças. Crescer as crianças. Dar comida, nutrição e fazer eles crescerem. Massa. E você, Natália, o que você vai fazer? Eu vou parar de misturar estrogonofe com feijão. Você aí mistura estrogonofe com feijão? Pergunta válida. Bota aqui. Que tipo de pessoa você é quando você vai num buffet aquilo? Você come sushi com picanha, estrogonofe com feijão? Porque é isso que Natália Freitas não vai fazer no seu mundo empresarial em 2026. Eu acho que o grande aprendizado para mim do ano em termos de empreendedorismo é ser fiel ao meu modelo de negócio, né? Eu acho que isso foi a maior lição aprendida. E eu acho que eu tenho muito ainda para crescer no meu modelo de negócio. Então, não ficar querendo achar que a grama do vizinho é mais verdinha. Então, vamos lá ver o que o vizinho está fazendo e ficar ciscando várias coisinhas, né? Então, apesar de achar que eu tenho alguma maturidade, ainda caio em pegadinhas. Então, acho que essa daí é a maior lição aprendida, mas entrando em 2026 com metas consistentes e conscientes, né? Sabendo dessa lição aprendida aí. Eu acho que é isso. Essa reflexão para você que está aí olhando esse episódio agora, a reflexão de planejamento que a gente fala de construção de meta, que na verdade a ideia é olhar para o que você fez certo e o que você precisa melhorar em relação a 2025 para 2026 e entender quais são os próximos objetivos e passos claros que a gente tem que fazer. Então, os meus objetivos em 26 vão ser muito claros de crescer o que eu fiz. Eu não vou inventar roda, não vou criar um produto novo, não vou inventar nada novo. O negócio é fazer as coisas que estão rodando continuarem rodando e crescerem. É alimentar as crianças. Então, para isso, eu acho que é muito importante você ter clareza sobre o seu momento. Se você não souber onde você está, em que momento você está, e eu acho que esse é o maior erro de planejamento e construção de meta. Por exemplo, vou pegar de novo o meu exemplo, eu perdi 20 quilos. Eu não vou semana que vem ou ano que vem pesar 80 quilos. Né? Eu posso até planejar pesar 80 quilos, mas não vai acontecer. Né? Então, eu tenho que ter uma consistência para dizer, cara, eu quero perder mais 25, 30 quilos ano que vem. Se eu tiver essa consciência de conseguir, e eu consigo perder de 25 a 30 quilos ano que vem, né? Perder 2,5 kg por mês. Deveria eu conseguir. Eu acho que esse é o parâmetro, né? Entender o que é o teu momento e entender o momento que você quer chegar no final do ano. Para dizer, quando você fizer essa mesma reflexão no ano seguinte, olhar para trás e dizer, fiz o que eu deveria fazer. E um erro grande que as pessoas têm é criar um plano de boas intenções nas metas. Então, eu não quero que você crie um plano de boas intenções. Mas, vou te falar, eu acho que o plano de boas intenções, ela nasce dessa falta de clareza. Sim, esse papo que a gente está tendo aqui, que é meio filosofal... Não é filosofal. Dar comida para as crianças, ser fiel ao meu modelo de negócio, isso é
Clareza A absoluta. clareza absoluta Perfeito, concordo. que vai fazer você abrir metas É isso. coerentes. Porque senão, tipo, como eu fiz o ano passado, talvez eu não tivesse a clareza, ou eu achei que eu tava com a clareza, mas talvez no lugar errado, abri metas que eu não atingi. Porque eu não consegui executar aquilo porque, sei lá, talvez eu não tinha experiência, ou a maturidade, ou a clareza para poder fazer com que aquilo se virasse resultado, né? Porque eu acho que antes de pôr o número, você tem que ter a clareza, né? Eu vou pegar um negócio aqui, pra quem não conhece, o cara, ele é meu amigo, meu irmão, não somos da mesma mãe e do mesmo pai, mas é meu irmão, Jerônimo. O Jerônimo Temer tem pra quem não conhece, segue o Jerônimo, ele deveria seguir, porque o cara Jerônimo Temel. Jerônimo Temer, um cara incrível. E o Jerônimo, pra quem não sabe, é um dos maiores coaches do Brasil. E fiz a minha formação de Master Coach Criacional com ele. E fui sócio dele durante 3 anos. E hoje ainda sou consultor da empresa dele. Assim, eu saí da sociedade e virei consultor no dia seguinte e continuo lá até hoje. Então, eu tenho 8 anos que acompanho o IGT, que é a empresa dele. E no método do Jerônimo, que ele fala, né, sobre o método de coach, ele tem um negócio que é 1A5C. É o método 1A5C. Que você precisa ter clareza onde você está, para encontrar os caminhos, começar a caminhar para chegar no final e ter a conquista do que você quer. Mas isso tudo precisa estar alinhado com os seus valores. Então clareza, caminho... Caminhada e conquista. Caminhada, conquista, mas tá faltando um 5. É um A5C, tá faltando um C que eu já não me lembro mais. Daqui a pouco eu lembro. Clareza, caminho... Caminhada, consistência, perfeito. Consistência e conquista. Você precisa ter clareza de onde você está, entender quais são os caminhos que você vai seguir, caminhar naquela jornada, consistência ao longo dessa caminhada para conseguir a conquista. Isso precisa tudo estar alinhado com os seus valores e com as coisas que você quer. Que é basicamente isso que a gente está falando, né? Você precisa ter clareza de onde você está para você poder estabelecer metas que são sustentadas ao longo do tempo. E você precisa ter... além de clareza e certeza de para onde você está indo, né? O ponto B é importante, por isso que eu falei sobre planejamento futuro, 2030, para ter certeza que você está mirando lá, curtir a jornada, fazer com que essas coisas sejam prazerosas ao longo do tempo, né? Por isso que se eu pegasse essa minha trajetória agora do que a gente falou, ano que vem é um ano de consistência. É um ano de garantir que a gente está fazendo e entregando o que a gente preparou ao longo dessa caminhada. Então, ano que vem é continuar caminhando, mas ter muita consistência para garantir que a gente vai entregar o que a gente se propôs a entregar. Massa. Mudando de coach criacional para administração. Boa. Mas um pouco... Mudando de cadeira aqui. Mas um pouco... Você sabe que o coach criacional ou qualquer cadeira de coach roubou isso do planejamento estratégico. Roubou no bom sentido, né? O conceito todo que a gente está falando, que eu peguei do Jerônimo, porque o conceito do 1A5C é legal de explicar, é fácil, né? E a gente fala para a vida e vale para a empresa. Mas isso tudo vem de Harvard, Porter. É planejamento estratégico na essência. Então, isso tudo é roubartilhado de papers e de questões que servem para empresas voltado para planejamento estratégico. Uma pergunta sobre planejamento e abertura de metas. Você gosta de fazer análise SWOT? Eu gosto de fazer análise SWOT. Ela é para ser feita de tempos em tempos, mas não todo ano. Explica para as pessoas que não sabem o que é análise SWOT. O que é análise SWOT? Análise SWOT é Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. É um acróstico em inglês voltado para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Fofa. Que em português é fofa, mas é muito ruim. Ninguém fala fofa, fala SWOT, que em inglês é mais legal, né? Strengths, forças, Opportunities, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades, and Threats, que são ameaças. Então, é o SWOT. Eu gosto de fazer análise SWOT para entender quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que estão na mesa e quais são as ameaças que estão na mesa. Eu acho que é legal você fazer isso de tempos em tempos. Eu não diria que você precisa fazer isso todo ano. Toda vez que você faz um planejamento, você deveria fazer isso. Porque se você faz um planejamento estratégico bem feito, uma vez a cada 3 anos, o seu SWOT não deveria mudar muito, a não ser que você esteja literalmente criou-se algum cenário diferente. Por exemplo, durante a pandemia em 2020, rasga o planejamento que qualquer um fez e cria porque ele tinha um fato novo que mudou o tabuleiro do jogo. E aí você está jogando um outro jogo, você tinha que refazer tudo ali naquele momento.
Mas fora isso, não é um negócio que você deveria fazer toda hora e tal, etc. Mas, tá, cara, se você quiser usar isso para te dar clareza, né? Porque o SWOT é uma ferramenta para dar clareza, para te ajudar a dar clareza no seu momento. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, as suas oportunidades, as suas ameaças. Ele coloca uma carta no tabuleiro para entender o que você deveria fazer. Eu gosto para isso, para esse exercício de clareza. Sim, que é bom. Escreve o que deu certo, escreve o que deu errado, aí você faz no framework ali do SWOT. Né? Né? Porque o que deu certo e o que deu errado, ele não necessariamente tem a ver com forças e fraquezas. Mas, sim, nesse conceito se você pegar isso e pegar o SWOT junto, você tem ali, quando você faz um planejamento estratégico, eu tenho pelo menos umas 10 ferramentas que eu uso, que é como se você estivesse virando cartas de um jogo da memória. Ou um jogo de pedra de quebra-cabeça. Você vai juntando e vai virando as peças do quebra-cabeça, e depois você fala, opa, peraí, deixa eu pegar a tampa do quebra-cabeça e entender. Ah, entendi. Você vai montando pelas beiradinhas e vai fazendo. Então, no limite, tudo isso que a gente está falando, SWOT, análise do passado ali, entender... A5C. Um A5C, tudo isso que você vai montar, essas ferramentas que você tem, vão te ajudar a montar esse quebra-cabeça, e aí depois você vai encaixar. E aí tem coisas que você vai dizer, isso aqui não é peça desse tabuleiro, desse quebra-cabeça. Isso aqui já é. Opa, tá faltando uma peça. Aí você vai trazer ela para a mesa. E tem uma coisa que eu acho que é a parte mais difícil de planejamento e estabelecer metas, que é prioridade. Então, Como a gente escolhe prioridades para poder focar? Tipo, que não você falou, 4 a 6 metas. Caraca, mas eu tenho que fazer 50 coisas. Então, qual que é a prioridade? Caraca, muito bom. Essa pergunta é muito boa e ela ajuda a responder uma coisa que tem algumas ferramentas de gestão que ajudam a resolver isso. Óbvio que depende do teu momento, óbvio dependendo de como você tá, mas você não deveria fazer nada que não tivesse dentro daquelas 5, 6 metas. Eu sei, mas como eu escolho dentro das 50 coisas as 5, 6 metas? Essa é a minha pergunta. Você vai olhar onde você tá, para onde você vai e entender quais são as 5, 6 coisas que você tem que fazer para garantir que você tá chegando mais rápido lá. Só isso, só isso. Parece difícil, mas não é. Geralmente, as metas voltadas para uma empresa, elas têm 5 características. Eu vou falar algumas para ficar fácil. Uma tem a ver com o topo do seu DRE. Faturamento. Tem que se entender. E o faturamento, quando eu falo de faturamento, eu não estou falando de faturamento brutal. Eu estou faturando 10 milhões, eu quero faturar 30 milhões. Eu estou faturando 10 e quero faturar 30 do jeito A, B ou C. Então, por exemplo, hoje, ainda a True Giants depende muito de mim, né? Eu ainda sou o cara que entrega as consultorias. Ano que vem, uma das metas vai ser, tá claro, eu tenho que diminuir a minha dependência. Então, eu quero continuar aumentando o faturamento da empresa, mas que X% do meu faturamento não dependam da minha entrega. Não dependa de mim para entregar. Porque lá na frente, se eu quiser construir uma empresa que exista sem depender do dono, ela precisa voar pelas próprias pernas. Então, o passo que eu tenho que dar agora é que eu cresça o faturamento... Diminua o faturamento que é somente seu, né? Exatamente. Essa dependência tem voltado para mim. Então, isso é uma das coisas. Então, Perfeito. ter características como essa. Anota aí, galera. 5 coisas. E essas são importantes. Essa é uma. A segunda é voltada para o bottom line, que é o lucro. Então, você tem que ter clareza dizendo o seguinte, cara, o que é o meu objetivo para esse ano? O que eu quero gerar de lucro? Como eu quero gerar? E ver, lucro zero não tem nada de errado. Desde que você entenda que parte daquele dinheiro que você está gerando é para investir no próprio crescimento da empresa. Não, eu quero gerar lucro. Eu tenho clareza de que eu sempre quero gerar lucro. Então, como eu sempre quero gerar lucro, porque eu sempre quero ter dinheiro no bolso, porque eu sempre quero... o meu passo de crescimento talvez seja mais lento que o mercado. Porque quando você investe mais rápido, você fatura mais rápido, mas você está sempre investindo no crescimento da empresa. Então, você está correndo atrás do rabo com relação ao crescimento. É o famoso ciclo da impaciência, né? Então, vai chegar uma hora que você fatura 10 milhões, gasta 10 milhões. Fatura 20, gasta 20. Fatura 5, gasta 5. Você parece que nunca cresce. Então, eu tenho sempre o passo, que eu vou faturar X, mas... X%, entre 20% e 30% de X vai ficar na empresa sempre. E isso significa que eu vou dar um passo de crescimento menor do que eu deveria. E tá tudo bem, esse é um jogo que eu quero jogar, é assim que eu quero jogar. Então, o Netflix deu 10 anos de prejuízo, mas os caras queriam
jogar jogar o dinheiro para sair de 1.000 assinantes para 1 bilhão de assinantes. Investir, então, né? Reinvestir no negócio, né? Fazer o negócio acelerar. Então é isso. Para garantir que aquele negócio tem margem operacional, margem de resultado e tal. Esse é o segundo ponto. O terceiro tem a ver com caixa, dinheiro. Garantir que você tem caixa na sua empresa. Então, tem a ver com... Peraí, os outros não tinham a ver com dinheiro? Tem a ver com dinheiro, mas um é bottom line, faturamento. Você está preocupado com a métrica de venda. Eu quero saber como é que eu vou vender. Tá. E às vezes você pode vender isso em 24 vezes, não vai virar caixa. Essa é uma lição importante. Devemos dizer aqui. Exato. Por isso que, inclusive, quando você tem uma empresa maior... Assunto para outro episódio, quando você tiver uma empresa maior, cada um desses assuntos tem que estar com pessoas diferentes. O cara da Receita, hoje tem até um CRO, né? Chief of Revenue Office. Mas hoje, geralmente, esse cara fica com o comercial e o marketing. É um cara que vai cuidar para crescer. O cara do lucro, assim como o cara do fluxo de caixa, tem que ser o financeiro. É o cara que está olhando para aqui. Você pode vender à vontade. Não, você não pode gastar, tem que segurar e tal. E eu tenho que garantir que... Equilibrar os pratinhos. Equilibrar o pratinho. Eu estou garantindo que esse cara aqui não está vendendo... de qualquer maneira, para garantir que eu tenho caixa para fazer a empresa sobreviver. Então, esse é o terceiro ponto. Cara, pegue essa lição, que essa lição é importante. Essa daí, dá pausa no vídeo, volta... E anota. O quarto ponto não tem nada a ver com os três, e tem tudo a ver com os três, mas não tem a ver com o número propriamente dito. Tem a ver com gente. Empresas são feitas de gente, você precisa criar pessoas, criar equipe, liderança. Então, você tem que entender em que momento... a tua empresa tá para entender qual é a meta ou qual é o ponto relacionado a gente que você precisa fazer para... Às vezes é só contratar uma secretária. Às vezes é contratar uma secretária, às vezes é entender que você precisa formar a equipe, às vezes é entender que você precisa formar um líder, Sim. Às vezes é entender que aquela equipe precisa de uma avaliação de desempenho, é implementar uma avaliação de desempenho, às vezes é entender que você quer criar um ambiente de trabalho que seja incrível. E tem gente que bota lá que quer ganhar o prêmio do Great Place to Work, né? E tal, para ter certeza que você cria um ambiente onde aquela empresa tem a ver com cultura, tem a ver com gente. É garantir que você tem um ambiente de pessoas envolvidas no teu negócio que estão te ajudando a levar essa empresa para frente. Porque no limite, em qualquer fase da empresa, seja você disputando a Giants League aqui atrás, sendo disputando nacional, estadual ali atrás, você vai tem que ter gente associada. Então a quarta tem a ver com gente. A quinta e a sexta, eu geralmente deixo elas flutuam dependendo do momento da tua empresa. Mas assim, se você fizer essas 4, você já está olhando para muita coisa, você concorda? Concordo. Quando você olha para a quinta e na sexta, a quinta e a sexta geralmente elas têm a ver com alguma coisa estratégica de médio e longo prazo que você precisa fazer, que não necessariamente vai ter impacto financeiro de curto prazo. Nem de receita e às vezes nem de despesa. Ou pode até ter de despesa, mas não vão gerar resultado de receita no curto prazo. Mas se você não fizer... Você vai comprometer seu longo prazo. Exatamente. Então, tem a ver com, por exemplo, teve uma vez uma meta que eu criei com um cliente dizendo o seguinte, temos que abrir uma filial da empresa nos Estados Unidos. Não ia trazer cliente nenhum, mas o objetivo dele em 3 anos era internacionalizar. Eu falei, cara, você tem que internacionalizar, então vamos abrir um escritório nos Estados Unidos. E criamos uma meta, dizendo, cara, nós vamos abrir um escritório nos Estados Unidos e esse escritório vai ter que ter gerado pelo menos um contrato no ano. Para uma empresa que tinha 350 contratos, gerar um contrato nos Estados Unidos não era muita coisa. Mas você já abriu uma empresa nos Estados Unidos? Eu não. Você já montou um escritório nos Estados Unidos? Você já mandou uma pessoa trabalhar lá? Não. Você já sabe qual é o desafio? Como é que você encontra pessoas daquele mercado para ter contato com elas nos Estados Unidos? Isso é tipo Bandeirante abrindo... sacou? Abrindo picada no meio do mato. Então, essa quinto objetivo é olhar para o médio e longo prazo, é olhar para o que você precisa estrategicamente olhar e fazer, entendeu? Quando você olha para o sexto, aí eu vario um pouco com ele. Às vezes tem com um compromisso social que a empresa quer ter, que quer fazer, que quer botar. Então, assim, o sexto tem a ver muito mais com geração e criação de valor para a marca, para o negócio, etc., do que geração de dinheiro propriamente dito. E não precisa ter um sexto. Você pode ter 5 ou 4 até, que tá tudo bem. Mas os 4, você viu que assim... os 4 primeiros deveriam existir, você concorda? Plenamente. O quinto e o sexto podem ser variáveis. Por exemplo, tem
um cliente meu que o quinto não estava relacionado diretamente a ele, mas ele colocou um quinto dizendo o seguinte: a gente precisa começar a criar um framework para que as pessoas entendam que a empresa não sou só eu. Então ele vai dizer assim, cara, nós vamos estruturar a empresa para que tenha novos experts, vamos dizer assim, novas pessoas voltadas e que elas vão aparecer para que a entrega da empresa não dependa 100% de mim. Não só a entrega forçada, 10%, mas a gente precisava criar um plano de não dependência dele, entendeu? Descentralização da imagem dele. Da imagem, da entrega, da expertise, de tudo. Então, esse plano, a gente podia botar 0 de faturamento e o plano ia continuar existindo. Porque a gente precisa tirar isso da mesa, entendeu? Precisava resolver um problema pro médio e longo prazo. Então, a gente botou isso como uma meta. Ó, ficou fácil, hein, gente? Vou recapitular aqui para ver se eu aprendi direitinho. Top line, que é faturamento, receita, ou seja, vender mais. E aí, com ressalvas do como você vai vender de forma sustentável, que faz sentido com o seu plano de negócio. Beleza. Isso. Bottom line, lucro. Percentual de lucro, né? Como você vai... Não é como, na verdade, é percentual de lucro, né? Margem de lucro. Mas é definir como é que você vai controlar os seus custos e despesas para garantir que você tem aquela margem de lucro. O terceiro, fluxo de caixa, que é o equilíbrio dos 2 pratinhos. É isso, exatamente. Beleza. O quarto, gente, que as empresas não podem funcionar sem pessoas. O quinto, uma meta de, sei lá, inovação, novo projeto, alguma coisa. Uma meta que olha para a sua perspectiva olha para médio e longo prazo. E um sexto, uma meta talvez ideológica. Sim. Achei muito massa. Achei que ficou facinho agora. Já tô pronta para fazer meu planejamento agora. Viu? Não é difícil. É que as pessoas complicam. Entendeu? Antes de terminar, eu sei que a gente quanto tempo tem? Já está caminhando aqui para a gente terminar. Mas eu queria falar sobre meta pessoal. Podemos? Rapidinho? Podemos. Porque quando a gente olha para as metas pessoais, né, principalmente para a gente que é empreendedor, a nossa meta pessoal está muito envolvida... É quase difícil separar. Exato. E por isso que eu fiz questão de terminar e a gente termina falar do episódio antes para não separar, porque a gente não pode dissociar o empresário da pessoa, né? Estabeleça para a sua vida pessoal também coisas que fazem sentido, que tem a ver com a sua vida empresarial. Uma delas, e eu falei isso no Be a Giant, e eu repito e tenho repetido isso publicamente, então não é nenhum problema. Cara, eu acho que eu sou um cara que tem muito equilíbrio. Podia ter mais, mas eu sempre me cobro isso, sobre um equilíbrio emocional, financeiro, espiritual, mental, mas o físico não tá bom, né? Eu preciso melhorar fisicamente. Eu tô pesado, preciso melhorar. Perdi 20 quilos. Então, eu tenho... Quero ver você no Be a Giant Summit 2026 jogando basquete com a gente. Eu joguei. Não, correndo. Não, eu corri. Pulando. Ai, não, vai devagar. Meus 51 anos não me permitem, vou já estar com 52. Uma das coisas que eu olho para minha vida pessoal e digo assim, cara, eu tenho certeza que eu seria um melhor empresário se eu tivesse melhor fisicamente. Então, tá me atrapalhando não ser um bom empresário, não estar bem fisicamente, 100% no ápice do que eu deveria estar. E, então eu estou melhorando isso, já perdi 20, quero perder mais 25, 30 ao longo do ano. Então isso com certeza vai melhorar a minha vida empresarial. Certeza. Mas eu não vou botar isso na minha meta empresarial, o Klaus perder 30 quilos, né? Isso é uma meta minha, pessoal, que eu tenho que perseguir. A outra coisa é garantir que você coloca uma meta nas suas coisas pessoais, olhando para cada ano, que não são uma meta, mas estabeleça coisas que digam assim, cara, eu preciso ser feliz na jornada, né? Todo mundo só acha que vai ser feliz quando chegar no final, né? E de novo, a felicidade está no caminho, né? Na caminhada, não no final, na conquista. Que é legal pra caramba conquistar, mas o legal é, caminhar de maneira bacana para isso. Então, estabeleça alguma coisa que vai te dar prazer ao longo do ano. Eu estou batalhando muito, ainda não consegui. Esse episódio está sendo gravado pro dia 29 de dezembro. Pro dia 29, né? Sim. E eu ainda não consegui negociar todos os detalhes, mas eu quero muito ir à Copa do Mundo ano que vem. Não vai ser fácil, mas é um prazer, é uma coisa que eu quero muito ir para a Copa do Mundo. Em ano 2024 eu fui para Paris, eu fui para a Olimpíada, que era um negócio que eu queria muito, era uma meta que eu tinha estabelecido em 2020, quando eu montei a minha empresa, e eu consegui.
Ano que vem eu quero ir para a Copa do Mundo. Eu quero ver como é que eu consigo organizar, porque não depende da janela da Raquel, minha mulher, dos meus filhos, de um monte de coisa profissional. Então não é só querer, né? Tenho dinheiro pago, eu vou, né? Comprar o ingresso. Essa parte seria fácil, mas tem um monte de equação que você precisa ter equilíbrio para poder fazer funcionar. Mas uma das coisas que eu queria muito fazer, eu quero tirar 2 férias ano que vem, porque eu acho que faz parte do processo, né? Descansar. E não é férias de 30 dias, né? Eu não tiro férias de 30 dias. Mas 2 pausas ao longo do ano para poder curtir com os meus filhos e a minha mulher. Uma coisa que eu coloco, são 2 metas pessoais que eu acho que são legais de colocar também. Uma se desafia a fazer uma coisa nova todo ano. Uma coisa nova, do zero, uma coisa que você nunca fez, que só vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido para mais ninguém. E quando você coloca uma coisa nova toda vez no seu ano, você fala, caraca, dá uma sensação de recomeço, de começar alguma coisa nova é muito legal. Então, teve um ano que a Raquel, minha esposa, colocou no ano que ela falou, cara, eu quero terminar o ano ajudando o próximo. E eu quero chegar em dezembro do ano que vem, do ano, 40 cestas básicas para famílias carentes. Esse projeto cresceu, isso tem uns 4, 5 anos já. Isso começou como uma brincadeira, era brincadeira séria, né? Que ela queria fazer, juntar pessoas que pudessem colaborar. E ainda não aconteceu, porque a gente está gravando esse episódio antes de acontecer. Mas agora no próximo sábado, a gente está no dia... Que dia é hoje? 12? 12 de dezembro, amanhã, dia 13, a gente vai distribuir 210 cestas básicas. Muito massa, parabéns. E 190 crianças vão ganhar roupa, sapato e um brinquedo, que foram apadrinhados pelas pessoas que estão envolvidas no Instituto Borboleta Amarela, que começou com uma ideia da Raquel, do nada, dizer... A minha coisa nova no que vem é ajudar as pessoas e eu vou doar 40 cestas básicas. Ela falou que ia fazer em dezembro, começou em janeiro já foram 40 e dali para frente nunca mais parou. Se você pensar que isso era uma coisa nova, que ela queria fazer, que era a coisa nova dela, e isso virou um instituto, olha onde começou essa brincadeira. Então, a minha coisa nova no que vem vai ser aprender a tocar bateria. Eita! Eu quero aprender a tocar bateria. Não sei tocar bateria. Os vizinhos que se cuidem. Não, vou fazer só no estúdio e tal, mas eu quero aprender uma coisa nova. Eu sempre quis tocar um instrumento, eu nunca fui bom nessa história, mas eu gosto de bateria, sempre gostei de bateria, né, e tal, etc. Então eu decidi que eu vou tocar bateria ano que vem, vai ser a minha coisa nova. E a outra relacionada a isso é pegar alguma coisa que não seja uma coisa para você, que seja pro próximo. Né? E uma meta onde você diga, cara, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar no próximo, né? Nas pessoas que estão à minha volta. É o todos nós, né? Como é que eu vou distribuir e devolver um pouco para a comunidade isso, para as pessoas que estão à minha volta. E quando eu falo todos nós, pode ser para o seu círculo familiar, para as pessoas e tal. E ano que vem tem uma meta muito legal da gente criar 2 eventos grandes, importantes, que juntam pessoas importantes do mundo digital e do mundo empresarial para ajudarem nos projetos sociais que eu faço parte. Tanto o Instituto Borboleta Amarela da Raquel, que é minha esposa, que ela idealizou com umas amigas, quanto o Instituto Bem no Capara, que é com o Jerônimo, que é meu parceiro, irmão, e que eu sou o vice-presidente do Instituto. Então, eu quero muito que ano que vem a gente consiga ajudar a aumentar esse volume. Então, eu coloquei isso como uma meta também, que a gente vai criar 2 eventos grandes. A gente vai... Tô lançando pro mundo aqui, que a gente vai fazer o IBNP Gala. Igual o Met Gala que tem em Nova York, que é um evento beneficente, onde você tem doação, as pessoas doam, vão fazer o jantar e tal, etc. A gente vai criar o IBNP Gala. Como é que vai ser essa história? Eu não tenho a menor ideia, mas essa foi uma meta estabelecida pro ano que vem. Faz sentido, não? Total, faz todo sentido. É isso. Muito bem. É isso, metas? Fechamos? Metas estabelecidas. Se você aí do outro lado... Ó, cortou? Boa. Se você aí do outro lado não estabeleceu suas metas, hoje é dia 29. Eu queria te dar uma última dica sobre isso. Não faça essas metas sozinho. Você pode até escrever num caderninho. Pega um caderninho aí, ó. Be a Giant. Be a Giant. Escreve aí. Ó, vamos mandar um caderninho para alguém? Vamos. Se você... Nós vamos sortear um caderninho, 2 caderninhos, para as pessoas que botarem comentários dizendo que estabeleceram as suas metas no vídeo. E aí a gente, até o final de janeiro, para dar tempo de você ver esse vídeo, quem fizer suas metas até o final de janeiro, a gente vai sortear e mandar para você 2 caderninhos aí do Be a Giant, para você poder registrar suas ideias
Mas vamos lá. Você ia dar a dica do não faça sozinho. Por quê? Não faça sozinho. Você não é Você faz parte de um ecossistema. Você faz parte de uma comunidade. Então, na hora que você estiver estabelecendo as suas metas, tenha clareza absoluta que você tem que sentar com as pessoas que estão à sua volta. Então, você tem que sentar com o Diego para estabelecer suas metas, eu tenho que sentar com a Raquel, sentar com as pessoas que estão à sua volta, com os meus filhos e tal, etc., para ter certeza que todo mundo compra aquela ideia. Porque imagina, fazer aula de bateria é mais um dia, e mais um momento, e mais uma hora, mais 2 horas na semana ou no mês, dependendo de quantas aulas eu for fazer, que eu não tô com os meus filhos, não tô com a minha mulher e não tô trabalhando, tô fazendo outra coisa. Vamos combinar aqui, tudo bem? Tá tudo bom? Dá pra fazer? Porque senão você vai arrumar um problema. Então combine com seus stakeholders mais próximos, né? Sente para negociar e combinar e faça esse exercício. Isso vale para a família e vale para a empresa com também. Certeza. Colaboradores, liderança. Com todo mundo. E você devolve e volta para ter certeza que está todo mundo alinhado com aquilo. Lembra do alinhamento, Márcio? Sim. Para que você esteja alinhado. A chance de você ter resultado nisso... eu tive um final de ano desafiador. E deu problema. E mesmo assim eu avisei a Raquel, quando começou estava em setembro, outubro, eu falei, amor, eu vou ter final de ano puxado. Assim, eu não sei se eu vou ter final de semana. Tá tudo bem? Se entende? Compra o barulho junto. Ela comprou o barulho 100% do tempo. Óbvio que tem uma hora que ela vira, não é possível! Um final de semana que você não tá aqui! Tô convivendo com isso é condomínio. Como é que é condomínio? Não, isso aqui é pensão, só vem aqui pra comer, isso aqui. Não é isso que a Raquel não fala assim, mas... tem um pouco de, né, a cobrança natural, né? E ela tem razão. Eu me ausentei demais, né? Viajei demais, fiz muita coisa, toda hora eu estava viajando. Então, acho que combinar com os seus é importante. Imagina se eu não tivesse falado para ela antes que ia ser um final de ano desafiador. Ia ser pior. Bem pior. Então, combine com os seus aí. Show de bola! Fechamos mais um episódio! Feliz 2025. E que você tenha um 2026 incrível e que eu e a Natália, que a gente possa te ajudar a construir com o que a gente tiver ao nosso alcance aqui, um 2026 melhor ainda do que foi 2025. Sucesso para você, estamos aqui se precisar. Fui!